Título é A Vida de Deus. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Todos nós, de uma forma ou de outra, tentamos buscar a Deus. Talvez a melhor forma de eu vos explicar tudo o que eu creio que Deus quer transmitir é explicar-me um pouco do que aconteceu comigo. Eu vivia nesta terra, como ainda vivo, e a uma dada altura da minha vida eu namorava uma rapariga na altura e essa rapariga acabou tudo e eu não percebia porquê, nem conseguia entender porquê, e comecei a buscar tudo e mais alguma coisa, a tentar perceber porquê. Fui a muitos sítios, a muitos lados, até que me falaram de uma igreja onde eu podia ir. E eu fui a essa igreja, uma igreja evangélica. Era muito estranho, porque era tudo diferente do que eu estava habituado. E a reunião acabou e eu fui para casa e aquilo mexeu comigo. Na semana a seguir eu voltei e na semana a seguir eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir dessa altura foi um crescer em Cristo, no conhecimento de Cristo, conhecer o que é que Jesus realmente fez por mim. Mas nada aconteceu de repente. Foi acontecendo. Principalmente, se calhar, pela minha busca, que eu buscava bastante. Eu então percebi que o que tinha que acontecer na minha vida não tinha a ver com algo físico, mas algo espiritual que estava a acontecer. Até eu percebi que o que Deus estava a fazer comigo era uma renovação interior mais do que uma renovação exterior. Durante um tempo eu tentei resolver o meu problema, por assim dizer, até que a minha busca constante permitiu a Deus modificar algo em mim. Eu amava muito uma pessoa num dia e no outro dia acordei e já não sentia amor por essa pessoa. Embora gostasse dessa pessoa, já não sentia amor por ela. Eu até achei estranho, mas para Deus provar tudo o que estava a acontecer na minha vida, eu sem querer enganei-me, porque naquela altura nós tínhamos os números, quase todos de memória, os números para qual as pessoas nós ligávamos, e eu liguei sem querer para a casa dela, mesmo sem querer. Pedi-lhe desculpa por estar a ligar para lá, porque eu queria ligar, era para um familiar meu. E ela atendeu e viu a forma como eu falei e queria jantar comigo. Essa pessoa de quem eu tinha ligado era a minha antiga namorada. E eu então agarrei e fui. E é impressionante o que aconteceu. Eu estava perante uma pessoa de qual
eu tinha um grande amor, o qual eu já não sentia nada. E ela começa no jantar a falar do atual namorado dela e a falar tudo o que estava a acontecer na vida dela. E eu olhava para ela e não sentia absolutamente nada. Eu percebi, a partir dessa altura, que Deus pode fazer tudo o que quiser, desde que nós deixemos. Eu percebi que Ele pode transformar as nossas vidas, pode mudar todas as coisas, se nós deixarmos. Ele pode fazer uma transformação tão grande na nossa vida que aquilo que nos apoquenta deixa de nos apoquentar, aquilo que nos torna tristes deixa de nos tornar tristes, porque Ele toca na nossa vida. Se nós deixarmos. Eu estou a dizer sempre assim, se nós deixarmos, porque Gálatas 2:20. Porque se não for assim, Ele não vai tocar na nossa vida. Se há coisas que nos deixam tristes, se nós não deixamos que Ele tire de nós, Ele não vai tirar. Se há recordações que nos deixam tristes, se nós queremos que Ele tire, é só pedir a Ele que Ele tira. Inclusivamente, eu acho isto impressionante, porque isto costuma acontecer com pessoas que têm acidentes, principalmente acidentes com carros e tudo mais. Às vezes há uma parte da vida delas que desaparece. Recordações, memórias, às vezes pode acontecer desaparecer. Às vezes pode acontecer. Comigo aconteceu uma coisa muito parecida. Uma parte da minha vida desapareceu. Parece que foi seletiva. Todo o meu relacionamento que eu tive com essa pessoa, todas as memórias que tive com ela, desapareceu. Como não tivesse existido. Eu sei que existiram, mas eu não me lembro dela. Graças a Deus que isto aconteceu na minha vida, porque senão iria ser muito doloroso para mim. E graças a Deus, e Deus sabe disso. Graças a Deus que Ele fez o que fez na minha vida. Ele continua a transformar-me, a mim e a todos os que querem. Por isso é que eu vos trago hoje sobre a própria vida de Deus. Deixamos nós que Deus transforme a nossa vida, ou nós vamos ser resistentes ao que Ele quer fazer em nós? Eu ouço às vezes pessoas dizem, não, eu sempre fui assim. Realmente você sempre foi, mas não quer dizer que tenha que ser. Se há algo em nós que está errado, nós temos que reconhecer que está errado e pedir a Deus que nos mude. Às vezes o nosso caráter salta. Às vezes queremos fazer coisas para as nossas próprias mãos. Às vezes coisas que nós vemos que está a ser errado. E às vezes a nossa vontade é retaliar, falar, discutir. Mas é isso que é a vontade de Deus. A maioria das vezes nós esquecemos do poder de Deus. Nós queremos buscar a Deus. E buscamos a Deus à nossa maneira, não à maneira de Deus. Não é por acaso, eu falei-vos na última reunião sobre isso, sobre um homem que Deus chamou. Esse homem foi Abraão. Abraão andou com Deus 25 anos até que teve um filho. Um filho já na sua velhice, tinha ele 100 anos, a mulher tinha 90 anos, já não podia ter filhos. Mas antes de não poder ter filhos, já era estéril. E Deus fez com que ela tivesse um filho. E depois, anos mais tarde, Deus pediu que Abraão matasse o filho em honra a Deus. E você diz, mas como é que um Deus pode pedir isso? Não, o que ele estava a pedir não era a morte do filho,
O que ele estava a pedir era o coração de Abraão. E ele hoje em dia, o que Deus pede a cada um de nós é o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Não, eu sempre fui assim, mas se você não transforma, o seu coração não pertence a Deus. Se você não muda, ou não quer mudar, porque não é não mudar, porque há coisas que nós não conseguimos mudar em nós próprios. Eu não conseguia esquecer ou deixar de amar uma pessoa do dia para a noite. Eu não conseguia esquecer partes da minha vida. Mas Deus pode. Deus pode. Deus pode transformar completamente a nossa vida se nós deixarmos. Se nós agarramos e entregamos realmente a vida a Ele e diz, Senhor, muda-me. Há reações que eu estou a ter que não são boas. Muda-me, Senhor. Há atitudes que eu estou a fazer que não são boas. Muda-me, Senhor. Até que vai chegar uma altura que o ofendem e para si não significa nada. Vejam o que é que Paulo diz a Gálatas em 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Nós, apesar de vivermos nesta terra, já não somos desta terra. Apesar de viver entre pessoas, já não pertencemos a este planeta. Pertencemos a Deus. Somos de Deus. Mas tudo isso só é possível se nós deixarmos. Se nós formos resistentes a essa mudança. Se nós, não, mas eu gosto de lembrar aquilo. Eu gosto de lembrar aquilo que lhe faz mal, aquilo que lhe faz doer. Você gosta de lembrar. Eu não gosto. Você tem que decidir na sua vida. Há uma vida em Cristo. E há uma vida sem Cristo. Há uma vida em que Deus pode alterar em nós algo que nos magoa, algo que nos faz mal. Mas para isso temos que deixar. Para isso, a nossa vida, da nossa vida, tem que haver para Deus permissão para Ele poder fazer isso. E você vai dizer, mas isso vai fazer uma pessoa diferente. Vai. Mas para melhor, não para pior. Se havia reações de antes que eu tinha quase instantâneas, há reações agora que são diferentes em mim. Se calhar há coisas que eu permitia de antes que eu agora não permito. Realmente é verdade. Há coisas que alteraram na minha vida. Havia coisas que eu deixava passar, nem dizia nada. E agora eu tenho que falar para que haja correção. Se nós somos de Cristo, há mudança em nós. E quem nos conhece vê essa mudança acontecer. Porque se não vê mudança em nós, então nada acontecer. Se você é a mesma pessoa que era antes de receber Jesus e está igual, alguma coisa não aconteceu na sua vida. Há algo espiritual que devia ter acontecido, não aconteceu.
E só você pode ver isso. Porque Deus nos quer tocar na nossa vida para que sejamos mais e mais parecidos com Ele. Para que haja mudança em nós. Perante as certas coisas. Às vezes somos levados para a emoção. Há coisas que nos emocionam. Mas será que devemos deixar isso acontecer? Mas eu não tenho controle. Eu sei. Mas Deus pode controlar. Deus pode mudar. Se nós pedirmos a Ele. Há alturas da minha vida que já foram muito tristes. Muito tristes mesmo. Mesmo estando na igreja. Foram alturas muito difíceis. E nessa altura lembro-me de estar em lágrimas e a orar. Pedindo ajuda a Deus. E no dia a seguir eu acordei como nada tivesse acontecido. Ele tem o poder de mexer nas nossas emoções. Como tem o poder de mexer em tudo à nossa volta. E nós temos que buscar isso. Nós, como humanos, somos seres muito emotivos. Às vezes levados pelas emoções. O qual é errado. Porque se alguém à nossa volta se apercebe disso, vai começar-nos a levar pelas nossas emoções. E então leva-nos a fazer isto ou aquilo que é errado. A vida de Deus, a verdadeira vida de Deus, tem que estar em nós. E para isso tem que acontecer uma mudança. Tem que haver um desejo da nossa parte. Deus tem que agarrar com a nossa permissão, claro, e mudar-nos. Veja que Cristo, Jesus, quando andou sobre a terra, ele pregou o Evangelho a toda a criatura. No entanto, não lhe conseguiram tocar na sua vida, até à altura designada por Deus para ele ser crucificado. Até essa altura não conseguiram tocar nele, não conseguiram prendê-lo, não conseguiram fazer nada. Até essa altura ele pregou por todos os lados, curou todas as pessoas, abençoou a muitos. Mas houve uma altura que ele entrou no templo e via um comércio a acontecer dentro do templo de Deus e ele se irou e correu todos de lá dentro. Mas ele era Deus. Ele tinha feito o bem. Como é que poderia ter uma reação daquela? Aqueles que são guiados pelo Espírito em reações, nós não entendemos. Aqueles que são guiados pelo Espírito, às vezes, sentem algo completamente diferente dos outros. Será que é certo retaliar ou fazer o que Jesus fez? Realmente o que eles estavam a fazer não era correto, porque faziam comércio dentro da própria igreja, quando o comércio devia ser feito fora da igreja. O que é certo, o que é errado? Só o Espírito de Deus nos pode mostrar em determinadas circunstâncias. Porque já houve alturas em que Deus me disse para ficar calado e houve outras alturas em que Deus disse-me para falar. Mas graças a Deus que grande parte das vezes manda-me ficar calado. Calhar para eu não partir nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos abrir no outro versículo. 1 Coríntios 8, 6.
1 Coríntios 8, 6. O que é que estava a acontecer? Haviam pessoas que continuavam a sacrificar a ídolos. E sacrificar a ídolos aqui, as estátuas, continuavam a sacrificar e a deixar comida lá. E foi trazido ao conhecimento de Paulo que alguns comiam dessa comida que ficavam nos ídolos. E então Paulo agarra e diz que para se afastarem disso, para não ficarem contaminados. E diz o que está aqui escrito em 1 Coríntios 8,6. Todavia, para cada um de nós há um só Deus, o Pai, a quem é tudo e para quem nós vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Ele aqui agarra e diz: não há outros deuses. Não há outras coisas a quem vocês devem fazer petições. Vocês não devem dobrar o joelho a mais nenhuma, quer imagem, quer outra coisa qualquer. Só há um Deus, que é o nosso Pai. Um só Senhor, que é Jesus Cristo. E o Espírito Santo. Trindade divina. Não devem ter outras coisas convosco. Não devem buscar outras coisas. Não devem comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Não devem ter as coisas que foram tidas nos ídolos, postas nos ídolos. Mandem isso tudo fora. Eu lembro-me que quando eu percebi isso e entendi isso no meu coração, eu tinha algumas coisas no meu fio de ouro. Eu tinha algumas coisas que nada tinha a ver com Deus. E eu agarrei em tudo aquilo, apesar de ser de ouro, e mandei fora. E você dizia, mas podia ser valioso. E até era. Mas o que é que isso importa? Importa mais ter Deus ou ter algo valioso na sua vida? O que é mais valioso para si? Ter os bens ou ter Deus? O que é mais valioso na sua vida? Porque aquilo que você considerar mais valioso é aquilo que você guarda com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado. O que é mais valioso na sua vida? A sua família? O que é mais valioso para si? Um carro, um trabalho, sei lá, uma determinada pessoa, um animal? O que é mais valioso para si? O que for mais valioso para si é o que você vai guardar com mais cuidado. E se você não puser Deus em primeiro lugar, prepare-se. Prepare-se. E eu lhe peço desculpa pelo que eu vou dizer, mas prepare-se para haver problema. Porque quando nós não pomos Deus em primeiro lugar na nossa vida e pomos outras coisas, outros objetos antes de Deus, essas coisas, esses objetos vão dar problema. E não é porque eu queira que isso aconteça. Pelo menos se aconteceu comigo, eu creio que vai acontecer com todos. Será que Deus não quer que você tenha família? Claro que quer. Será que Deus não quer que você tenha animais? Claro que quer. Será que Deus não quer que você tenha
e aquele bem ou outro bem, um carro, uma casa, uma coisa. Claro que quer. Mas se você não vê, em primeiro lugar, o que é que deve pôr, você vai ter problema. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Mas o que é primeiro lugar? É fazer o que Abraão fez. Há coisas na nossa vida que nos prendem. Eu vou-vos dar o exemplo. Por exemplo, há pessoas que gostam muito de futebol. Muito, muito, muito. Se quando há um jogo aquilo tudo para. Não, não, aqui o clube, o não sei o quê. Tudo. E chega uma altura que Deus pede isso da vida da pessoa. Eu vou-vos dar exemplo com algo que aconteceu num homem de Deus. O homem de Deus queria assistir a um jogo e então agarrou e queria assistir ao jogo. E Deus, na altura do jogo, disse-lhe para ele ir orar. E ele dizia, não, mas vai dar o jogo, mas vai dar o jogo. E ele, mas vai dar o jogo, eu depois vou orar o tempo que quiseres. Deus não lhe disse nada. E ele foi assistir ao jogo. Depois aparece perante Deus e põe-se quieto, sossegado e diz, Senhor, estou-me aqui, o que é que queres que eu ore? E Deus disse para ele, nada, agora nada. Sabe o que é que Deus estava a fazer? A tirar do seu coração aquilo que ele achava ou que gostava mais. Houve uma altura na vida dele que ele tinha ele gosta e acho que ainda joga golfe. Então tinha uns tacos de golfe que ele gostava muito. E Deus virou-se para ele, dá-me os teus tacos de golfe. Mas estes tacos de golfe, eu gosto muito deles. E Deus disse, dá-me os teus tacos de golfe. E eu dei os tacos de golfe. Ele agora tem uns tacos de golfe melhores ainda. Mas não tem nada a ver. Porque o coração dele estava nos outros tacos de golfe. E agora já não está. Está em Deus. Você tem algum objeto do qual você se agarra e diz, não, este foi de um familiar meu, isto é muito querido para mim, isto é muito, muito, muito para mim, significa muito. Dê isso para Deus. Você não vai deixar de amar a pessoa que você conheceu, que você amou, familiar seu. Mas dê aquilo que o prende a este mundo a Deus. Deixe Deus estar em primeiro lugar na sua vida. Para que você tenha a própria vida de Deus em si. Não deixe que este mundo o agarre em nada. Ainda ontem eu disse isto, se dissesse quem é que queria bênçãos, toda a gente ia querer pôr a mão no ar. Eu ia até dizer as duas mãos no ar, os dois pés no ar. Porque iriam querer a bênção de Deus. Mas o que é que você está disposto a dar da sua vida para Deus? E eu não estou a falar de finanças, eu estou a falar do seu ser, do seu interior. O que é que você está disposto a abdicar por causa de Deus? Que recordações você está disposto a abdicar por causa de Deus? Que sentimentos você está disposto a abdicar por causa de Deus? O que é estranho é que muitas das vezes aquilo que nós não queremos abdicar é aquilo que nos faz mal. É aquilo que nos magoa. E é isso que Deus quer tirar da nossa vida. A mágoa, a dor, as lágrimas. Mas queremos nós realmente fazer isto na nossa vida? Porque Deus nos quer ajudar.
em todo o nosso caminho, em todo o nosso processo, em todo o nosso caminhar. Ele nos ama. E às vezes é tão difícil para nós entender o que é verdadeiramente ser amado. O que é verdadeiramente Deus nos amar a nós. Porque da mesma forma em que nós agarramos, e muitas das vezes quando tratamos crianças e agarramos e fazemos as vontades todas, será que isso é amar? Ou amar é corrigir e colocar no melhor caminho aquilo que lhe faz mal, que faz bem, não aquilo que faz mal. Lembro-me de uma vez um pastor contar que chegou a uma altura que a criança, ele tinha uma criança em casa, um bebé pequenino, e então nas tomadas, as tomadas têm os buraquinhos das tomadas onde a gente mete a ficha, e então o bebé queria lá pôr os dedos. Queria lá pôr os dedos, e então ele agarrava, não deixava, mas ele continuava a insistir, até que ele teve que se chatear com ele. E ele perceber, o bebé, que estava errado, que não era aquilo que o pai queria. E só quando o pai fez isso é que ele parou de fazer aquilo. Há coisas nós que às vezes queremos que nos vai trazer problemas graves. E Deus não quer que nós estejamos esses problemas, mas nós continuamos a insistir. Até que Deus diz, se tu queres, vai ser como tu queres. Mas não te esqueças que eu estou aqui à tua espera. O que é que acontece? Um bebê, uma criança, meter os dedos na tomada, ele vai apanhar choque. Ele vai se aleijar. E muitas vezes é isso que Deus permite na nossa vida, quando nós desejamos muito uma coisa, permite que nós nos vamos aleijar. Para que nós possamos entender que a decisão que tínhamos tomado está errada. Nós queremos muito de Deus. Muito de Deus. E muitas das vezes estamos dispostos a dar muito pouco de nós. E não tem a ver, eu volto a dizer, não tem a ver às vezes com a área financeira. Não tem a ver com isso. Alguns precisa de ser através da área financeira. Alguns que agarram o dinheiro como se fosse água. Como tivessem cheios de sede e agarram o dinheiro como dependesse a vida deles disso. Não, eu tenho que guardar isto, isto tem que... para si, Deus vai lhe pedir que você dê. Para si, Deus vai lhe querer tirar o dinheiro do seu coração. Por isso é que Jesus diz quanto difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porquê? Porque ele tem as riquezas no coração. Não é ser rico que é mau. É onde é que está o dinheiro. Está em primeiro lugar na sua vida? Não, eu não vou fazer isto para não gastar. Eu não vou fazer aquilo por causa de não ter, para conseguir ter o dinheirinho no banco. O dinheiro está no seu coração. E enquanto você não o tirar de lá, do seu coração, e meter Deus em primeiro lugar. Houve um jovem rico que agarrou e aparece a Jesus e diz-lhe que deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus olhou para ele, o amou e disse, honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento da promessa. E ele disse, tenho guardado isso desde a minha meninice, desde que seja miúdo. E Jesus olhou para ele e disse, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue-me. E o jovem foi-se embora triste, porque possuía muita riqueza.
que é que aconteceu? Ele tinha o dinheiro no coração. E isso era impedimento de ele ter Deus na sua vida. Você pode ser muito rico, ter muito dinheiro, mas esse dinheiro não comandar a sua vida. Se assim for, você pode pôr Jesus em primeiro lugar na sua vida. Mas quando eu falo de dinheiro, falo de outras coisas. Há tanta coisa que você pode pôr em primeiro lugar. Eu já pus objetos em primeiro lugar. E não sabendo o que eu estava a fazer. Algo que me foi dado que era muito valioso para mim. Não que tinha valor monetário, mas era valioso para mim. Mas por ser valioso, estava a roubar o lugar de Deus na minha vida. E eu podia ter esse objeto não considerando que fosse valioso para mim. Há pessoas que são um carro. Se fizerem alguma coisa ao carro, aí ele fica completamente transtornado. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Há umas pessoas, é o ego. Ai, se me fazem isto, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu... É? Então, mas quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Ah, mas nós não temos que ser pisados. Não. Estranho. É que fizeram isso a Jesus. Pisaram, cuspiram, chicotearam, maltrataram, crucificaram, ofenderam. É estranho, não é? É estranho que nesta vida há coisas que nós não entendemos. É estranho nesta vida que nós devemos ter a vida de Deus e depender de Deus para tudo. E orar a Ele que nos ajude. Mas quando ofendem, menos quando nos magoam, quando nos maltratam. Ouça, há coisas que nos magoam realmente. Mas só Deus pode tirar toda a mágoa, toda a tristeza, toda a dor. E aqueles que nos querem fazer mal, ouçam, eu tenho pena deles. Porque quem me vai defender não sou eu próprio, é o próprio Deus. O meu Pai é quem me vai defender. E aqueles que me amaldiçoaram já estão amaldiçoados. Porque a própria palavra o diz. Aqueles que me abençoarem já estão abençoados. Assim Deus disse a Abraão, assim diz a nós. Só se depender realmente de Deus, a sua vida será transformada de uma forma impressionante. Mas acredite em mim que a santificação é algo que se busca constantemente. Porque de vez em quando há mais algo do nosso caráter que vem ao de cima em que tem que ser retirado. Em que Deus tem que tocar, mudar, moldar. Nunca vamos ficar santinhos. Mas somos santificados por aquilo que Deus fez por nós. Somos justificados por aquilo que Deus fez por nós. Porque Jesus morreu por nós. Eu quero... Vamos abrir mais um versículo, se faz favor. Efésios 4, 22. É um pouco mais à frente. Efésios 4, 22.
22. Efésios 4, 22. Paulo escreve uma igreja. Esta igreja de Éfeso é uma igreja muito espiritual. Uma igreja que está mais crescida que as outras. E é esta igreja, Paulo escreve e diz: quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Quer dizer, ele estava a dizer, pelo trato passado, por aquilo que vocês aprenderam. Ouçam, não deis crédito a tudo o que vocês aprenderam. Abria a vossa mente para receber de Deus algo novo, algo diferente. Realmente havia reações que nós fizemos nos passados que nos demos bem, mas será que era a reação certa? Eu não sei tudo. Eu não sei o que você deve fazer quando fizerem isto ou aquilo ou aquilo outro. Eu não sei tudo. Mas antes de você fazer, seja o que for, busca Deus. Mesmo às vezes no meio de uma confusão, algo que está mal, busca Deus. Eu aprendi a resolver problemas antes de chegar aos locais. Chegavam a telefonar para mim, e chegaram a telefonar várias vezes para mim, a dizer que havia problemas na rua. Ou antes de chegar lá, eu começava a orar. Mal recebia o telefonema, eu começava logo a orar. Eu, Pai, eu declaro no nome de Jesus que as pessoas que estavam a fazer confusão na rua já se foram embora. Não vão criar mais problemas em nome de Jesus. E quando eu orava assim, eu chegava ao local, não havia ninguém. E eu telefonava para quem me telefonou. E a pessoa dizia-me: "Oh, isso é muito estranho. Eu acabei de desligar o telefone e as pessoas foram-se embora." Glória a Deus! É Deus que opera. É Deus que faz todas as coisas na nossa vida, se nós o buscarmos, para que isso possa acontecer. Se nós orarmos. Eu evitei muita confusão, muitos litígios, muita coisa só orando. Porque eu aprendi com Deus que cada vez que eu oro, eu faço parar toda a confusão, todo o litígio. E eu tenho vencido assim desde então. Mas eu tive que aprender com Deus. Não pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito. Cada um de nós que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem um poder muito acima do que você pensa. Se alguém que você sabe que está mal, ore por essa pessoa. Mesmo que essa pessoa não saiba, ore por ela. Peça a Deus por ela. Você vai ver a vida dessa pessoa transformada. Pai, ajuda esta pessoa. Te peço em nome de Jesus. Só isto. Uma oração tão simples e que faz tanta diferença. Você sabe que vai haver problemas, vai haver litígio. Você ora antes. Exatamente como eu fazia quando recebia o telefonema. Viraram-se para mim, às vezes, na esquadra: "Olha, tem havido assaltos assim e assim." E eu dizia, quando eu saía, eu dizia: "Obrigado, Pai, que na minha zona não há assaltos, nem há problemas em nome de Jesus. Não há idas a tribunal." Deus coloca-se na questão
E onde Deus toca, porque nós oramos, tudo é transformado. Tudo é transformado. Mas para isso tem que começar em nós. Não é nos outros. Não é Deus. Somos nós. O que é que você anda a orar? Como é que você anda a orar? O que é que você põe em primeiro lugar na sua vida? Alguns põem o emprego também em primeiro lugar. É preciso ter cuidado com isso. É preciso ter cuidado com isso. Você põe em primeiro lugar. Tudo que põe em primeiro lugar antes de Deus, você pode ter problemas com isso. Porque o nosso Deus é um Deus ciumento, nos ama realmente e quer o melhor para nós. E às vezes aquilo que nós levantamos, aquilo que nós gostamos antes de Deus, cria barreiras para o nosso relacionamento com Deus, cria barreiras na nossa própria vida e faz com que nós não possamos andar para a frente. Será que Deus quer impedir que tenhamos alguma coisa, ou possamos ter isto ou aquilo? Não, nada disso. Ele nos quer dar tudo. Mas cada coisa, cada pessoa tem o lugar certo na nossa vida. No versículo 24, Efésios 4, 24, que nós já lemos, eu vou-vos ler outra vez. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tem de haver na nossa parte um desejo que esse novo homem seja criado. Que esse novo homem venha para nós. Essa nova criatura que nós somos em Cristo. Porque ao aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa parte espiritual, o nosso espírito renasce. Mas se nós não dermos primazia no nosso espírito, ele vai se enfraquecer. E se nós damos força à nossa carne, é a nossa carne que vai se tornar mais forte. E então as nossas reações vão começar a ser carnais e não espirituais. E em reações carnais, quem está a comandar não é Deus. É influências à nossa volta e o nosso próprio interior, a nossa carne, a nossa vontade de fazer isto assim, assado. Às vezes queremos resolver coisas e a nossa vontade é de partir, torcer, humilhar. Não é a forma de Deus resolver as coisas. A forma de Deus resolver as coisas é pelo amor. Não pelo litígio. Não pela confusão, não pela guerra. Pelo amor. Uma das coisas que nós devemos desejar é a presença de Deus em nós. Mas para isso temos que arranjar espaço para que Ele possa entrar na nossa vida. Se nós não damos espaço, se mantemos outras coisas dentro de nós, não damos espaço para Deus. E como é que damos espaço para Deus? Oramos a Deus. Senhor, entra na minha vida. Senhor, liberta-me. Há coisas às vezes que estão escondidas no nosso passado que nós não sabemos. E só Deus pode destapar e mostrar o que está errado. Há coisas que às vezes condicionam a nossa vida. Faz com que nós não possamos fazer as coisas que são certas. As coisas que Deus diz que nós devemos fazer. E às vezes não conseguimos fazer. Porquê? Porque no nosso passado há algo que nos condiciona, que nos impede. E só Deus pode destapar isso. Para que nós possamos ver, pedir perdão a Deus e tirar isso da nossa vida. Para que as nossas reações são conforme Deus quer.
Deus nos ama e quer utilizar o amor para nos moldar. E às vezes dói. Mas o que Deus quer fazer é evitar que nós possamos pôr os nossos dedos na tomada elétrica para não nos aleijar. Para que seja retirada toda a pretensão de fazer coisas erradas na nossa vida.